Meus amigos, meus irmãos, nós temos uma meditação em Efésios, capítulo 1, versos de número 7, em que diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. É um versículo muito bonito quando se fala da graça e do pecado. Principalmente hoje em dia, e que se tem como ideia de pecado usos e costumes, tem-se como ideia de pecado você não tomar uma santa ceia, tem-se como uma ideia de pecado se você não seguir um ritual religioso, talvez de ler a Bíblia, de barganhar um pouco a fé, tem-se como uma ideia de perdão de pecados ou de ser incluso num sistema religioso como certo ou como uma pessoa ideal para ser seguida, ou um exemplo de um cristão, aquele que segue a linha, o que as instituições religiosas acreditam que seja verdade. Quero dizer para você que quando nós encontramos nesse versículo uma graça que nos perdoa simplesmente pela riqueza que ela tem, nós entendemos que o Cristo que morreu na cruz, Ele deu de graça a graça para que possamos ser salvos e distribuirmos de graça sem colocarmos limitações nela. O que eu entendo quando eu leio esse versículo? Eu entendo que o Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que amou o pobre e que amou as viúvas e que conviveu com os mendigos. É o mesmo Cristo que não gosta e nunca aceitaria que para segui-lo teria uma receita de bolo, que para entrar no seu céu ou no seu reino teria que ter uma lista, um checklist para você anotar e apagar o que está sendo certo ou errado. Mas quando nós entendemos que esse Cristo veio e que a sua graça ela é sublime, que a sua graça ela é extraordinária, nós entendemos que essa estúpida graça nos livra do pecado. E se pecarmos hoje ou amanhã, nós vamos saber que a graça é tão abrangente que já nos perdoa. E se cairmos hoje e amanhã, não vai fazer diferença nenhuma, porque a graça não vai nos limitar de sermos alcançados por ela. Porque um dia Cristo, que morreu na cruz, não morreu para que possamos ser controlados ou ser domesticados a uma instituição religiosa. Ele morreu sim para que possamos sermos livres da sinagoga de Satanás. E que sinagoga seria essa? Das leis. Que sinagoga seria essa? Dos dogmáticos, dos religiosos, das pessoas que acham que monte é santidade e que pular e fazer bagunça numa igreja é símbolo de presença de Deus ou de Espírito de Deus, mas que no fundo carrega consigo uma depressão, um câncer que carcome a alma e que nunca revela realmente a pessoa que é, mas vive escondida atrás da Bíblia ou atrás de feitos religiosos. E qual é a mensagem do Evangelho? É tira, jogue para fora, se converta à verdade, sinta e viva um cristianismo puro e simples. Aceite Jesus como Ele é, sem colocar parâmetro, sem ideologias. Segue-o na simplicidade que Ele tem, a simplicidade de um Deus, e que desceu simplesmente para nos acolher e nos abraçar como filho, individualmente do que fazemos ou que deixamos de fazer. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho puro e simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ser acolhido e agarrado pela graça, individualmente dos nossos pecados. Sabemos que já somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.